pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Caio Martins e hoje nós vamos iniciar nossa disciplina Computação Básica para o curso Técnico em Computação Gráfica. Tá? Deixo aqui já o meu e-mail, se vocês precisarem entrar em contato comigo além da plataforma da sala virtual, tá? Então vocês podem entrar em contato por esse e-mail aí, prof.caiomartins10@gmail.com. Vamos lá. Aula 1, curso Técnico em Computação Gráfica, disciplina Computação Básica. Pessoal, nessa aula 1 nós vamos falar sobre a introdução básica, né, e os avanços tecnológicos. Então, quando a gente fala em informática, pessoal, temos que ter a noção que informática está presente no nosso dia a dia. Então, a nossa rotina hoje ela é balizada sobre os recursos tecnológicos. Professor, mas eu não tenho computador em casa, eu não tenho acesso à informática. Por mais distante que você se coloque, mas ela está presente no seu dia a dia. Vejamos, o celular que você utiliza para falar com alguém está totalmente incluído no mundo da tecnologia e daí da informática, tá? O relógio que você usa no pulso, mesmo que seja aquele mais simples, tá? Ele tem recursos de tecnologia. O ônibus que você pega, ele tem recursos de tecnologia. Na padaria, quando você vai comprar um pão, você vai utilizar recursos de tecnologia. Então não tem como estarmos distante dessa terminologia e entendermos que ela está aí, ela existe, é um grande alavancador de oportunidades profissionais e principalmente a tecnologia ela está em prol da nossa qualidade de vida. Alguns conceitos importantes para a gente desmistificar, né, que é essa aí, na nossa área, então, aqui na área de computação gráfica, tá, tem que desmistificar essas coisas, tá, porque tem que ser bem pontual. Então, para a informática, pessoal, nós temos que lidar sempre com o tratamento automatizado de uma informação. Então, informática, ela tem a sua ligação com a tecnologia, mas ela é essencialmente uma organização, um processo automatizado. Tá? Então, se você tem uma pilha de papel e você vai organizar, já é informatizando, você está informatizando um processo, você está organizando aquela pilha de papel. Tá? Se você tem um cálculo diferenciado que você faz a execução de uma fórmula matemática, você já está automatizando, você está tratando aquela informação de maneira automática, tá? Vocês que estão vindo aí do ensino médio, né? Então vocês viram a fórmula de Bhaskara, né? Então vocês viram muitas fórmulas de geometria, tudo para automatizar os processos, tá? Então, se eu tenho informática, que é o tratamento automatizado da informação, eu vou ter uma ferramenta que vai auxiliar a informática, que seria o computador. Então, o computador ele vai processar essa informação. Então, se a informática já tiver toda organizada, o computador ele vai agilizar ainda mais esse processo. Muitas vezes a gente imputa, ou a gente coloca dentro do computador a necessidade de que ele nos dê respostas que ele não sabe. Então, precisa da interação do ser humano para que ele dê essa resposta. Então, você tem que sempre estar planejando, organizando todos os seus passos para utilizar o computador. Não é só ligar, começar a digitar e que ele vai fazer as coisas sozinho, não, tá? E a tecnologia? Então, nós temos aí informática, é informação, tratamento automatizado de informação, o computador, um instrumento para fazer esse processamento da informação, e a tecnologia. A tecnologia, pessoal, são os conhecimentos científicos para a resolução dos problemas. Então, se você tem um problema, você vai utilizar um conhecimento científico, aquele que tem prova, aquele que já teve sua definição já estabelecida, ele é um conhecimento exato, tá? Então a tecnologia ela é utilizada principalmente na esfera do conhecimento científico, tá? Para a resolução de problemas. Então, se a informática é a ciência que estuda
os métodos para tratamento da informação por meios computacionais, representa o tratamento automático da informação, que é a base de toda a estruturação da informação. Então, se você tem que ter esse tratamento utilizando recursos computacionais. Então, a informática é um produto, computador é outro e tecnologia é outro. Detalhando aqui, então, o computador é a máquina. É um conjunto de circuitos eletrônicos capaz de receber, armazenar, processar e transmitir informações. É extremamente programável. Tá? O computador ele é um ser que não tem vida própria, que não seja com o tratamento do ser humano. Então, por isso que você tem um teclado, um mouse e vários recursos para você inserir dados, tá? e processar as informações utilizando o computador. Então, é uma máquina programável capaz de realizar uma grande variável quantidade de tarefas, seguindo uma sequência de comandos de acordo com o que for especificado. Então, aí você já começa a lidar com determinadas situações. Aquela maquininha que faz a leitura do seu cartão dentro do ônibus, né, o leitor do cartão magnético lá que você vai pagar a passagem, é um computador. Ah, professor, mas não tem monitor, não tem teclado, não tem mouse. Mas ele tem um processamento. Então ele executa uma determinada ação a partir de um comando que você dá. Quando você passa o cartão, ele executa um comando e libera a catraca. Tá? Você então tem um computador ali. Se você tem, por exemplo, esses smartwatch no seu braço, então são os relógios inteligentes, ele é um computador. Você vê o tamanho que os computadores chegaram. Então, ele processa diversas informações. Por exemplo, quando você está caminhando, ele está coletando informações para dizer quantos passos você deu, qual a distância. Alguns mais detalhistas te dá até o GPS. Tá? Então, tudo isso aí é uma estrutura programável. Então, ele foi programado para fazer aquilo. Tá? Se você for nessas lojas de comércio de rua, nessas que vende equipamentos eletrônicos, você vai encontrar, por exemplo, máquinas que fazem pão. Então, são máquinas que têm um processamento. Tá? Então, ela tem um processamento para fazer pão. Então, ela está programada para fazer pão. Tá? Então, é um computador. Tá? Então, hoje você já tem carros automatizados que têm dispositivos de computador dentro do carro, máquinas de fazer pão, como eu falei. Você tem micro-ondas, você tem diversos equipamentos que são todos computadores, mas cada um no seu nicho de trabalho, tá? E a tecnologia é quando utilizamos nosso conhecimento técnico, científico e empírico para a solução de problemas, através da criação de dispositivos eletroeletrônicos, softwares, novos materiais, processos de manufatura e também seu aperfeiçoamento. Então a tecnologia ela é bem ampla, tratando justamente do conhecimento técnico-científico. E vem sempre aquela disputa, né? Informática versus computador. Então o computador em si, ele vai apenas agir como um instrumento para agilizar o tratamento da informação e não como um objetivo final. Aí é que traz aquela questão de que o computador não age sozinho, ele precisa de ter o start, né? E a informática ela estrutura todo esse processamento das mais variadas formas, tá? Números, textos, gráficos, imagens, sons são produtos do tratamento automatizado da informação. E quanto aos avanços tecnológicos, se nós achamos que nós estamos vivendo uma era da tecnologia, né, que temos aí os dados todos à nossa disposição por causa da internet, tudo isso aí tem uma base histórica, tá? Então teve muito trabalho que quem concebeu achava que também estaria no auge dos últimos avanços tecnológicos, tá? Então, apesar desse processamento automatizado da informação acompanhar a história da humanidade, a evolução do sistema de processamento iniciou-se com a necessidade de execução de cálculos matemáticos. Tá? Então, a tecnologia, o computador e a informática, começou tendo sua base histórica, os cálculos matemáticos.
por ter começado com a base dos cálculos matemáticos, seu precedente então foi o ábaco. Então o ábaco é considerado assim o primeiro instrumento que automatizou uma informação. Você tinha diversos cálculos para ser feito e o ábaco foi feito para agilizar esses cálculos, tá? Então, embora ele não seja eletrônico, foi feito com a mesma intenção dos computadores modernos, resolver um problema usando matemática. Então, os ábacos mais modernos ainda são usados como ferramenta de cálculo. Você tem escolas mais tradicionais e na educação infantil, inclusive, que utilizam muito a filosofia do ábaco, né? Vocês já utilizaram, o filho de vocês utilizaram aquele conjunto de materiais pedagógicos, né, que utilizava bolinha, utilizava palito de picolé, utilizava recursos diretos para você fazer cálculos, né? Então a filosofia seria mais ou menos a mesma, tá? Depois do ábaco, pessoal, olha só, o ábaco foi em 2400 a.C., né? Mais ou menos, isso aí lá na Ásia, tá? Depois do ábaco, em 1642, nós tivemos um outro avanço, que foi justamente a criação de uma calculadora mecânica, tá? Criada por Blaise Pascal. Então, também é considerado um dos precursores do computador, tá? Porque eu saía do mecanismo manual, que era o ábaco, de uma tecnologia altamente dependente do ser humano, para uma outra que já tinha mecanismos ou engrenagens, tá? Para poder fazer esse cálculo mais automatizado. Continuamos então na esfera de fazer cálculos, tá? Então a matemática sempre liderando a questão da informática. Outro precedente aí, ó, 1833, constituída por Charles Babbage, tá? Nós tivemos a máquina analítica. Então ela já tinha componentes, tá? Isso aí também é tudo instrumento mecânico, tá? Então nós tínhamos a memória, a unidade de computação, a unidade de entrada e saída, então podia executar diferentes sequências de cálculos. Logo ela precisava de um software. Então, e aí vem o detalhe, né? O primeiro programador do mundo foi uma mulher. Então ela é reconhecida por ter feito o primeiro algoritmo para ser processado por uma máquina. Tá? Então você tem a questão da mulher, a questão da percepção, muito detalhista, né? Então ela consegue se concentrar mais. O homem geralmente ele é mais imediatista, né? Então provavelmente foi isso aí que fez a Ada Lovelace ser reconhecida como a primeira programadora, tá? Porque desenvolveu uma tecnologia que automatizou um processo um processo de entrada e saída de dados. Então lá em 1860 nós tivemos 1880, né? Nós tivemos outro precursor, né, que foi o Hollerith. Então Hermann Hollerith, que inventou uma máquina de processar dados através de cartões perfurados. Um modelo também utilizado muito na computação moderna, né? Então você hoje ainda utiliza muitas vezes cartões magnéticos, né? Hoje em dia já são cartões magnéticos para processar determinados dados, né? Você anda com o seu cartão de crédito no seu bolso, você anda com cartão de passe, né? Então nele você não tem furos, mas você tem uma vasta quantidade de informações dentro desse objeto que você anda com ele aí no bolso, tá? E aqui nesse caso ele utilizava furos, então ele perfurava e o conjunto de furos dava a lógica do que ele estava querendo programar ou dizer. Então, aí nós temos a primeira geração, que vai de 1943 a 1959, sempre essas datas aí, pessoal, ela é aproximado, tá? Não quer dizer que começou em 1943 e terminou em 1959, tá? Sendo assim, o primeiro computador que é reconhecido, né, foi o Colossus em 1943, construído pelo britânico, né, Alan Turing, tá? Com o objetivo de decifrar os códigos das máquinas, né, automatizadas da Alemanha, tá? Que eram conhecidas como máquina Enigma. Tá? Então foi período de guerra, então uma máquina para decifrar os códigos das outras.
Então tem até histórias, se vocês tiverem oportunidade de verem filmes de época, vocês vão ver que tinham épocas que na época das guerras tinham soldados que carregavam escritos no seu corpo os códigos que seriam decifrados por outro, para quem recebia a mensagem, né? Então o soldado tinha todo o código descrito em tatuagens, em processos, né? E alguém do outro lado, quando esse soldado chegasse, né, ele iria mostrar qual era o código, ou cifrando onde é que estava o inimigo, quais eram os recursos que o inimigo tinha, quais eram a estratégia do inimigo, tá? Então você tem toda uma lógica assim para ser interpretado. Então utilizava-se um computador, nós já tínhamos o telefone, então você já tinha essa comunicação, mas nesse meio de comunicação você tinha muito código. Então você precisou de um computador para fazer essa tradução. Tá aí o Colossus, tá vendo? Um monte de engrenagens, tá? Então você tem aí uma estrutura de cálculos matemáticos que decifravam códigos. O ENIAC é uma máquina, também foi produzido na Segunda Guerra Mundial, só que é uma máquina americana. E ele é mais reconhecido, então a estratégia, né, de mercado dos americanos, inclusive, né, é supervalorizar os seus modos operantes de inovação. Então, ele é considerado pelos americanos o primeiro computador digital, né? Então, se nós tivemos o primeiro computador do mundo, que foi o Colossus, o primeiro computador digital foi o ENIAC, tá? Isso é todo de acordo com a história americana, tá? Então, o ENIAC ele foi um computador desenvolvido pelo exército americano. Tá aí, esses eram os componentes do ENIAC, né? Então, você tinha aí uma grande quantidade de válvulas existentes. Por ser válvulas, você tinha uma característica muito pontual, que era o superaquecimento, tá? E elas queimavam muito, então a vida útil desses equipamentos era curta. Então você tinha que ter muitos equipamentos sobressalentes, você tinha que ter muitas válvulas para ir trocando para fazer o processamento de dados. Então fica a dica aí, se vocês puderem assistir, assistam o filme O Jogo da Imaginação, tá? Que conta a história de Alan Turing com a máquina Enigma em plena Segunda Guerra Mundial, tá? Então a segunda geração de computador já vem uma geração já bem estabelecida, tá? Então você já consegue estabelecer uma distribuição melhor, porque até então esses computadores de primeira, segunda e terceira geração eles estavam muito restritos às grandes empresas, tá? Ao exército, às forças armadas, sempre consumindo grandes recursos de tecnologia, os bancos, tá? E as universidades. Então, para atender esses consumidores, tá? Você ainda tem no ano de 2020 como os principais consumidores de recursos tecnológicos existentes na face da Terra, justamente as grandes empresas, as forças armadas de todos os países, tá? E as universidades. Então isso aí não fugiu, sempre o berço da tecnologia, inovação, a universidade, não tem jeito, então existem muitas parcerias para a criação e desenvolvimento de novas técnicas, tá? Então, essa segunda geração, ela foi substituída as válvulas por circuitos eletrônicos, então por transistores eletroeletrônicos, né, que diminuiu muito o tamanho do hardware, tá? Ela propriamente dita, ela inicia a era digital, justamente porque não tem mais as válvulas, tá? Então, os recursos de válvulas já praticamente são substituídos pelos transistores e você passa a ter um uso comercial, tá? Conseguindo distribuir isso aí em diversos locais. A capacidade de processamento aumenta muito, né? E começa-se a era da programação de linguagem, tá? Linguagem da montadora, então linguagem propriamente da máquina. Então essa máquina passa a ter uma linguagem de processamento. Então se vocês observarem bem na figura, vocês vão perceber que ela tem alguns plugs, né? Então o teclado e
a transferência de dados eram feitas através dessas conexões, tá? Então você ia plugando determinadas conexões e ele ia processando as informações. A terceira geração, então os computadores dessa geração eles já foram conhecidos pela utilização de pequenas placas, né? Então são circuitos integrados, então são associação de transistores, então um monte de transistores dentro de um outro componente, então passou a ser chamado de circuitos integrados. As máquinas se tornaram muito mais velozes, diminuiu bem o tamanho das máquinas, tá? Isso aí fazendo com que a máquina diminuísse, aumentasse o processamento, mais pessoas tivessem acesso a esse conhecimento, diminuiu o preço desse recurso, tá? Então, nessa geração já aparecem já as unidades de armazenamento, tá? E possibilitando que você pudesse pelo menos levar os dados de um lado para o outro, tá? A quarta geração, já da década de 70, né, você já tem já os computadores pessoais. Então, você imagina que quando a gente está falando dessas gerações, o Brasil na década de 70 ainda era um país que ainda estava atrás da sua identidade. Né? Então, nós tínhamos pouquíssimos recursos eletroeletrônicos disponíveis. A televisão no Brasil teve a sua primeira transmissão colorida em 1970, né, na Copa do Mundo. E imagina que então os computadores demoraram um pouquinho para chegar aqui, mas nós já tínhamos centrais de processamento, né? Novamente, as universidades, né, com seus cursos de estatística, contabilidade, então já tinham máquinas que processavam cálculos, né? O sistema financeiro também já tinham vários computadores já importados, né? Você também já tinha uma indústria nacional já fazendo montagem aqui de equipamentos. Você também tinha o exército sempre alavancando, o exército, marinha aeronáutica sempre proporcionando esse processo de utilização da tecnologia. Então nessa quarta geração ela é conhecida pelos microprocessadores. Tá? Então eu tinha uma época que só eram válvulas, depois transistores, depois circuitos integrados, agora os processadores. As CPUs então atingiram um grande patamar de processamento, nada visto como antes, né? Então você percebe assim que hoje quando a gente fala que um celular tem uma capacidade que ela é muito superior a esses computadores, as pessoas ficam até imaginando como é que eles trabalhavam antigamente com essas máquinas, né? Então assim é uma geração que já tem um processamento de linguagem diferenciada, tá? Você já consegue fazer mais recursos além aquelas operações de cálculos, então você já consegue fazer algumas outras instruções, tá? A quinta geração, aliás, aqui continuando na quarta geração, nós temos também origem de softwares, processamento de texto, processadores de texto, planilha eletrônica, tá? Gerenciadores de banco de dados, gráficos. Surge então a Microsoft, fundada por Bill Gates, tá? Surge também o sistema operacional Windows na década de 80. Nós temos também a criação da Apple, tá? Muitas vezes a gente não associa mais, né? Mas hoje você ainda tem a tecnologia Apple como uma das principais alavancadoras de inovação do mundo, né? Hoje você utiliza o seu iPhone, seu iPad, seus recursos criados e constituídos pela Apple, tá? Também em 91 aí surge um outro sistema operacional chamado Linux, tá? A gente tem que sempre falar porque o Linux ele veio para apresentar uma nova solução de softwares para o mercado. Enquanto você tinha a Microsoft e a Apple extremamente vendedoras de produtos, você chega no mercado com um produto chamado Linux, que ele tem seu sistema aberto, onde qualquer pessoa pode utilizar ele, né? Então isso aí trouxe uma nova oportunidade do mercado e de crescimento também, que na hora que a Microsoft e a Apple vê um novo software, então eles procuram sempre aprimorar o seu recurso. Então eles utilizam essa concorrência para melhorar o deles também. Esse aqui então foi o primeiro computador da Apple. Então hoje se você tem seu iPhone aí, imagine que esse aqui foi o primeiro iPhone, tá? Só pra gente distrair um pouco. Esse aí foi o primeiro computador Apple constituído, tá? Ele já fazia alguns processamentos aí na década de 76, tá?
Então fica a dica aí para vocês que gostam aí de cinema, assistam o filme Jobs, tá? Que ele vai contar um pouquinho sobre essa história aí da Apple. A quinta geração, pessoal, ela já vem até os nossos dias atuais, digamos assim. Tá? Então a gente pode dizer que a partir da década de 90, então tudo é marcado por uma nova reformulação dos equipamentos, principalmente por essas palavras que estão em destaque aí. Tá? Inteligência artificial, conectividade, mobilidade, eficiência energética, ele tem que estar nas suas redações que vocês andam fazendo aí, suas cartas de apresentação, nas suas entrevistas. Tente utilizar esses termos aí. Por quê? São os termos que alinham você com a tecnologia. Tá? Então, quando você falar de inteligência artificial, você vai estar falando sobre inteligência do ser humano em robôs. Tá? Você vai ver que na conectividade a conectividade ele vai permitir que seus equipamentos todos interajam. Tá? Seu celular ligado à sua televisão, que é ligado à sua geladeira, as câmeras de segurança, tudo conectado. Tá? A gente pode até considerar que o que faz essa conexão aí são as grandes redes de computadores. Tá? Então a sua câmera de segurança da sua casa ele está ligado em todo um sistema, tá? Que vai permitir você ver ele, por exemplo, numa tela de computador, num celular, numa televisão. A mobilidade já é proporcionar você ter acesso à tecnologia em qualquer lugar que você esteja. Tá? Num parque, no banheiro, na cozinha, no meio da rua andando, dentro do avião, dentro do ônibus. Isso aí se chama mobilidade. É o uso do computador em qualquer lugar. E eficiência energética é justamente você conseguir apresentar soluções com baixo consumo de energia. Então você imagina aqueles computadores antigamente, né? E hoje você carrega um computador dentro do bolso, tá? Os celulares, por exemplo, a gente está falando dos celulares, né? Você utiliza um celular hoje que na década de 2000, né? Ele pesava quase 2 quilos para carregar uma bateria. Então a eficiência energética permitiu que você diminuísse o celular, tá? Ele se tornasse mais leve. Tá aí a nossa evolução dos computadores. Tá? A gente não vai fugir muito disso aí. Pode existirem no meio aí outras inserções, mas é muito essa história da evolução. Para vocês que estão querendo fazer investimento aí, ó, nós temos aí, foi lançado em fevereiro, tá? Esse computador, esse Apple Mac Pro, foi lançado no Brasil custando até 439 mil reais. Um computador para você utilizar recursos gráficos, tá? Então, assim, geralmente o pessoal que utiliza isso aí não é para fazer convites para casa, não é para fazer jogar joguinhos
pela internet, isso aí é para justamente o camarada, quando faz um investimento deste 439 mil, certamente ele vai estar ganhando mais de 2 milhões com o que ele processa nesse computador, tá, pessoal? Mas então, mais uma virtude aí que nós temos que ter. Todo equipamento que processa dados, nós temos que saber lidar com esse investimento. Então não adianta eu ter, por exemplo, um super telefone celular se eu vou somente falar com ele, né? Só vou usar ele para falar. Para que é isso? Eu compro um celular simples, ele vai falar do mesmo jeito. Eu quero trabalhar com recursos gráficos de última geração, 3D. Então aí eu tenho que fazer um investimento maior. Então eu compro um computador que tem uma capacidade maior. Tá? Agora eu vou comprar um computador com a capacidade dessa aqui para digitar texto para a faculdade? Não tem lógica, né, pessoal? É muito caro para você fazer esse tipo de investimento. Mas aí tem aquela questão também da ostentação, né? Muitas vezes a pessoa anda com iPhone 12, né? E não sabe nem muitos recursos que ele utiliza, tá? Então quando você pega, por exemplo, alguns outros celulares têm um potencial de criação e tratamento de imagem muito maior do que o iPhone, mas você compra a marca, tá? Pessoal, então é isso aí. Procurem fazer as atividades que estão disponíveis, tá? Qualquer dúvida, entre em contato conosco e vamos trocar mais ideias sobre o tema, tá ok? Essa foi nossa aula 1. Aquele abraço, até a próxima.